Aí a grande pergunta, mas e se eu não faço a conceituação cognitiva? E se eu não conseguir fazer a conceituação cognitiva? Né? Se eu tiver muita dificuldade para fazer a conceituação cognitiva. Se isso acontecer, pode, querendo ou não, dificultar o tratamento para alguns casos. Isso pode acontecer, principalmente quando a gente está falando de casos mais graves, casos de pacientes que têm transtornos um pouco mais difíceis, mais sérios, tá? Isso realmente pode acontecer, pode dificultar o tratamento de alguns casos. Só que nós temos um porém aí. É aqui que entra a questão do que eu tô falando, de que a conceituação cognitiva pode acabar atrapalhando o seu atendimento, pode acabar atrapalhando a sua prática clínica. Eu sou professor de terapia cognitivo comportamental já há mais de 7 anos. Não, 7 anos não. 7 anos eu me formei. É que eu tô com 7 na cabeça que é 2017. 5 anos. Há 5 anos. E uma das maiores dúvidas das pessoas que estão estudando terapia cognitivo comportamental e uma das maiores dificuldades das pessoas que estão estudando terapia cognitivo comportamental é justamente a bendita da conceituação cognitiva. É realmente não saber como trabalhar com a conceituação cognitiva. É ter uma insegurança muito grande nisso. E tipo, ai meu Deus do céu, eu não sei montar a conceituação. Ai meu Deus do céu, eu não consigo montar a conceituação. Estou trabalhando há tanto tempo com o paciente, eu tento montar, mas eu não estou conseguindo montar a conceituação. Isso, tá, é a dificuldade de muitos. Eu poderia dizer que até da maioria dos profissionais, dentro da terapia cognitivo-comportamental, é a maior dificuldade deles. Nessa questão, né, a conceituação cognitiva, então muitos profissionais possuem dúvida, possuem uma dificuldade muito grande de realizar, de pensar, de entender a conceituação cognitiva. Em grande parte é uma falha aí das universidades, que dificultam na questão do aprendizagem da TCC. Em outra parte é a dificuldade das pessoas que ensinam a TCC, talvez eu também sou o culpado disso, tá? Às vezes eu tenho uma dificuldade, posso ter uma dificuldade de explicar como funciona a conceituação cognitiva, dar o passo a passo, coisas nesse sentido. Isso é uma coisa que talvez pode ser subjetiva ou não, porque muitas pessoas entendem e outras pessoas não entendem. Então existem muitos fatores aí que dificultam os profissionais entenderem o funcionamento, entenderem como que é a conceituação cognitiva, como ela funciona, como montar essa conceituação cognitiva. Tá, ok. Mas daí, a Linda até fala, estou com essa dificuldade. Sim, isso é muito comum. Qual que é o grande problema aqui? Num primeiro momento, você pode simplesmente pensar, é só ir estudar. Então é só estudar a conceituação cognitiva. Sim, é estudar a conceituação cognitiva. Você não deve deixar de estudar essa conceituação cognitiva para aprender essa conceituação cognitiva. Só que você tem que tomar muito cuidado para não ficar preso, bitolado com isso, a ponto de se frustrar muito, você já está muito inseguro. Você já está muito insegura com tudo isso. Você tá lá, psicóloga bibliotecária, coletando coisa, pegando coisa, achando que vai, estudando, achando que isso que vai resolver o problema. Não é isso que vai te ajudar. Você tem que estudar sim, mas esse não é o principal foco. Se você leva essa insegurança para frente, isso gera então uma frustração muito grande, porque você não consegue fazer o que você acha que você tem que fazer. Ai meu Deus, eu vejo todo mundo comentando da conceituação, mas aí eu não consigo fazer essa conceituação. Eu não consigo trabalhar da melhor maneira possível. Eu não consigo fazer, então eu sou um péssimo profissional. Isso gera então uma frustração enorme e pode levar justamente ao abandono tanto da terapia cognitivo-comportamental como ao abandono da terapia, da psicoterapia, do trabalho clínico. E isso acontece com muitos profissionais. Por quê? Porque eles colocam na sua cabeça essa importância, esse peso da conceituação cognitiva, e por eles não entenderem direito aquilo, ou às vezes não estarem preparados para conseguir internalizar aquilo por falta de prática, eles acabam se cobrando demais, se frustrando muito e podem acabar abandonando aí a profissão, abandonando a psicologia, ficar pensando, eu não sou capaz,
Eu acho que eu não sou capaz, eu não escolhi a profissão certa pra mim. Eu não dou conta, porque tá todo mundo por aí falando que é conceituação, conceituação, conceituação. Ai, meu Deus do céu, conceituação. E eu não sei fazer a conceituação, meu Deus do céu. Isso gera uma frustração muito grande. Isso gera um problema muito grande dentro da cabeça aí do profissional. Isso tira também o foco do que realmente importa, que é o paciente. Então, volto a falar essa questão. A conceituação realmente ela é importante, mas não se desespere. Ela é importante, não precisa se desesperar. Você precisa estudar essa conceituação. Você não pode perder o foco do que realmente importa, que é justamente o seu paciente, que é justamente ajudar aquele paciente, ajudar o funcionamento diário, semanal daquele paciente, os transtornos, as dificuldades que ele tem diariamente e semanalmente. Então, repito, vou repetir várias vezes isso. A conceituação cognitiva, ela é muito importante sim, e você não deve deixar de estudar ela e tentar aprendê-la. Mas você não tem que ficar bitolado com isso a ponto de achar que é a única coisa que você tem que fazer. Que você tem que fazer, ai meu Deus, desesperadamente. Por quê? Porque isso só vai te frustrar. Isso só vai te trazer mais sofrimento e você vai perder o foco do que realmente importa, que é de trabalhar com o seu paciente no dia a dia dele, de trabalhar com o modelo cognitivo do seu paciente, de trabalhar de um nível mais superficial com aquele paciente inicialmente, até que você vá aprendendo as coisas, a identificando as coisas. Então você precisa utilizar a prática como uma forma de estudo também. Você vai utilizar a prática como uma forma de estudo e você vai adaptando conforme você vai aprendendo. Por isso, e esse é o principal da psicóloga guerreira, é aquela que realmente vai e se adapta no campo de batalha. Por isso que ficar focando muito na conceituação cognitiva pode atrapalhar muito o trabalho. Você não vai focar no que realmente importa e vai ficar desesperado porque você não consegue montar, então o tratamento vai ser uma bosta. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você trabalhando com o modelo cognitivo do seu paciente, problemas que ele tem semanalmente, os problemas que ele tem aí diariamente, você consegue sim ajudar aquele paciente. Você consegue ajudar aquele paciente. Você consegue ajudar ele a melhorar os seus sintomas. Tá? E aí, com o tempo, você precisa ter muita calma nesse processo para que você então vá montando aos poucos essa conceituação cognitiva para entender ainda mais o funcionamento dele e aí depois você conseguir ajudar esse paciente um longo prazo para que ele consiga trabalhar justamente com as crenças dele. Tá? Essa é a ideia. Então é você realmente começar focando no modelo cognitivo e vá aos poucos aí aprendendo a montar a conceituação.